Bom dia, vamos iniciar mais uma semana que seja muito abençoada, né? E que possamos aprender cada vez mais, enriquecer o nosso conhecimento, aproveitar as oportunidades, né? Usar a tecnologia a nosso favor para não ficarmos parados e vamos enriquecendo o nosso conhecimento, adquirindo conhecimento cada vez mais. Vamos iniciar hoje com a nossa aula de ensino religioso. Vamos estudar as páginas 40 e 41, tá? Do livro Passado, Presente e Fé. Esse livrinho aqui, tá bom? Então, vamos hoje começar com o tópico Ensinamentos para a Vida. No cristianismo, seguido por uma parte significativa da população mundial, as palavras de Jesus são referências para o comportamento das pessoas. Afinal, elas transmitem valores que podem fazer a diferença na vida das pessoas, como o amor, a esperança, o perdão, a perseverança, entre outros ensinamentos. Temos aí uma personagem dizendo que Jesus costumava contar histórias para ensinar valores às pessoas que iam escutá-lo. Então eles se reuniam, né? Ficavam aquela multidão de pessoas para ouvir as histórias de Jesus. E as histórias que Jesus contava naquela época, elas são muito atuais. Apesar de serem ditas há muitos anos atrás, mas elas são atuais, porque ainda no dia de hoje acontecem muitas dessas situações que eram relatadas antigamente. Se você pegar uma dessas histórias e for ler e analisar, você vai perceber que mesmo hoje na atualidade, claro que com outros personagens, claro que mudam alguns detalhes, né? Mas essas evidências ainda acontecem, né? No seio da nossa família, com um amigo, na escola. Então isso acontece sim ainda nos dias de hoje. Essas histórias que Jesus reunia multidões para contar são chamadas parábolas, tá? Então essas histórias que nós vamos ver, que nós podemos, né? Vamos no final da aula nós vamos apresentar, que é a nossa atividade de hoje, nós vamos pesquisar algumas parábolas e nós vamos poder estar partilhando, né? Cada um vai pesquisar uma diferente, nós vamos partilhar sobre essas parábolas e vamos ver que os ensinamentos são super atuais. Eles servem sim para o nosso dia a dia da mesma forma que ajudavam pessoas lá na época que Jesus Cristo estava na Terra. Jesus falava sobre assuntos importantes para a vida de todos e agia de modo que sua própria vida fosse um exemplo para as pessoas, porque nós, seres humanos, não aprendemos apenas ao ouvir, nós aprendemos também ao ver. Então, o exemplo é a melhor forma de ensinar. Por exemplo, você aí, criança, tem um irmão, uma irmã menorzinho que você. Aí você não quer que a sua irmãzinha ou seu irmãozinho suba no sofá, por exemplo. Aí você sobe no sofá e diz para sua irmã, você não pode subir. Ela não vai entender. Por quê? Porque você está dando o exemplo contrário do que você está falando. Então, a melhor forma de ensinar é também através do exemplo. Você não sobe e aí você diz lá para o seu irmãozinho, nós não podemos subir no sofá, né? Então, o exemplo, assim como a fala, ele ajuda a ensinar também, tá bom? Em suas histórias, ele usava situações do dia a dia daqueles que o escutavam. Essas narrativas, conhecidas como parábolas de Jesus, elas transmitem ensinamentos importantes de maneira simples, por meio de símbolos, e nós vamos conhecer agora alguma delas. Você vai ver agora a primeira parábola, que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, e que ela está apresentada aí com o tópico Um Filho que Volta. Então, a primeira parábola que nós vamos conhecer é a parábola do filho pródigo, tá? A parábola do filho pródigo está contada a partir do tópico Um Filho que Volta. Para conhecermos essa parábola, precisamos primeiro saber o significado de duas palavrinhas que vamos ouvir na história e que precisamos saber o que elas significam. A primeira é a palavra pródigo,
que quer dizer quem gasta demais, desperdiçando seus bens. E lavagem, que no texto está relacionado a resto de alimentos misturados. Então, na parábola do filho pródigo, ela diz o seguinte: na parábola do filho pródigo, Jesus conta que um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu parte da herança e foi para uma terra distante. Porém, gastou todo o dinheiro com festas e ficou na miséria. Em um momento de muita fome, ele chegou a sentir vontade de comer a lavagem que era dada aos porcos. Então, esse filho se arrependeu e decidiu voltar para a família. Ao voltar, foi recebido com alegria pelo pai que já o esperava. E nós temos aí a imagem, que está representando essa volta do filho. O filho pródigo, ele se encantou pela riqueza, ele se iludiu com o dinheiro, largou tudo, abandonou o amor da família, o conforto, o cuidado e foi viver sozinho, gastando seu dinheiro. Em um determinado momento o dinheiro acabou, ele não tinha feito nada da vida a não ser curtido, Então ele ficou sem dinheiro, começou a passar necessidade e com isso ele pensou que na fazenda do pai dele até os porcos se alimentavam melhor e ele sentiu vontade de comer a lavagem dos porcos. Então ele fez essa proposta para o seu pai. Ele pediu para retornar para sua casa, sendo que não mais como filho, e sim como um empregado. E foi então que o pai, com todo o amor que tinha pelo filho, aceitou de volta e não permitiu que ele chegasse como empregado, Tanto que fez uma grande festa para receber esse filho, porque o amor de pai falou mais alto e ele esqueceu todos os problemas que o filho tinha ocasionado e perdoou o filho, recebendo de volta com festa, com conforto, com alegria, tá? Então, isso aí é um ensinamento que nós temos. Nós precisamos ter cautela, cuidado com nossas ações, porque tudo isso tem uma consequência, Lá adiante você pode sofrer danos, por causa de uma ação que você está fazendo hoje. E nem sempre está relacionado ao amor do pai. Se você faz isso por algo grave que prejudica outra pessoa, não necessariamente essa pessoa vai conseguir lhe perdoar, vai conseguir lhe aceitar de volta, Vai entender o que aquele momento que você viveu. A nossa outra parábola, ela começa aí com um diálogo entre nossos personagens Felipe e Dulce, onde a Dulce diz: Felipe, as parábolas de Jesus sempre têm algo a nos ensinar. E o Felipe concorda. Ele diz: é verdade, Dulce. Elas falam de amor, perdão, ajuda ao próximo, valores que podem ajudar a ser pessoas melhores. Vamos começar a parábola agora, a nova parábola, que é a parábola dos talentos, que está apresentado com o tópico usando bens preciosos. Na parábola dos talentos, Jesus contou que um homem iria viajar e antes de sair, deu a cada empregado uma quantidade diferente de dinheiro, chamando cada dinheiro de talento. Um empregado recebeu 5 talentos, o outro 2 e o terceiro recebeu apenas 1. Os 2 primeiros empregados fizeram o dinheiro render o dobro do que eles tinham recebido. Já o terceiro ficou com medo de perder esse talento e apenas guardou, não fez nada. Fez nada, não multiplicou, não perdeu, mas também não ganhou nada. Quando o dono do dinheiro retornou da viagem, ficou satisfeito com os 2 primeiros empregados e irritado com aquele que não soube usar o que recebeu. Então, às vezes, a gente, por medo de perder uma pequena coisa, a gente deixa de ganhar coisas grandiosas. Então, você precisa ter cautela, quando você vai decidir o que fazer, mas você também não pode ficar acomodado, aguardando, deixando o medo lhe consumir e impedindo que você prospere, que você ganhe mais, Então, precisamos ter essa cautela, que é o que nos traz a lição sobre a parábola dos talentos.
Bom, agora que você já conhece as parábolas que nós estudamos, né, já sabe o que é uma parábola, você vai responder a atividade da página 41, onde você vai assinalar, né, marcar com um X, ou marcar de alguma forma quais dessas parábolas você já conhece. Nós temos em questão as parábolas O Bom Samaritano, A Semente da Mostarda, A Ovelha Perdida, Os Convidados para a Festa de Casamento, O Administrador Desonesto, O Homem Rico e o Lázaro, O Fariseu e o Cobrador de Impostos, O Semeador, O Joio e o Trigo, A Lamparina, O Tesouro Escondido, Os Empregados Alertas, Os Dois Filhos, A Figueira Sem Figos, A Ovelha e as Cabras. Então, para a nossa aula ficar mais interessante, eu vou fazer uma atividade extra em relação a isso. O que nós vamos fazer? Vocês vão pesquisar, né? Se você já conhece a parábola, ok, você só vai contar pra gente. Caso você não conheça, você vai pesquisar e vai trazer para a sala de aula essa história, tá bom? Você pode escrever, você pode pegar a própria parábola e ler, ou você pode aprender a história e contar com suas palavras. Eu fiz uma divisão aqui dessas parábolas da questão 1, tá? Para que a gente fique conhecendo. Então, no final da aula, cada um contando uma, nós já vamos conhecer mais 9 parábolas, né? Então, ficou assim. Preste atenção e anote a informação para você fazer a sua atividade. A parábola O Bom Samaritano vai ser a pesquisa do Abraão. O Arthur vai pesquisar sobre a ovelha perdida. O Curtis vai estar pesquisando sobre o administrador desonesto. O Davi sobre o fariseu e o cobrador de impostos. O Felipe sobre o joio e o trigo. O Jonatas vai pesquisar a parábola do tesouro escondido. O João Miguel, a dos dois filhos, do João Vitor, a ovelha e as cabras, e o Mateus vai pesquisar sobre o semeador. Então, cada um vai pesquisar, vai aprender a história, vai contar pra gente na sala virtual e no final do dia todos nós vamos ter conhecimento de muitas mais parábolas, tá bom? Então, faça a sua atividade, pesquise direitinho e já eu envio o link para você e nós vamos nos encontrar na sala virtual e vamos conhecer todas essas parábolas.